Quero convidar você a abrir comigo a palavra do nosso Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Você que nos acompanha de casa pode ler através da projeção que será feita aí na sua tela. Isaías capítulo 6. Vou proceder à leitura e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda ficam o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e cremos que ela pode mudar todo o direcionamento do nosso coração. Derrame sobre nós a sua graça nessa manhã, apesar de nós, que o teu Santo Espírito faça com que essa palavra frutifique em nós. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já parou para se perguntar o quanto uma referência tem importância na nossa vida. Referência, qualquer referência. Deixa eu dar um exemplo de uma vez que eu fazia uma viagem curta e eu saí para viajar durante o dia, voltei durante a noite. Mas o carro que eu estava, o farol dele estava extremamente ruim. E tinha chovido, então, consequentemente, a estrada ficava mais escura. Não havia no asfalto aqueles sinalizadores que ficam tanto na faixa do meio como nas laterais. Então, literalmente, não dava para ver nada. Não havia nenhuma referência pela qual eu pudesse seguir. Até que eu achei um caminhão. Eu falei: eu vou atrás desse caminhão agora, ainda que ele vá aqui a 50 por hora, não tem problema. E eu lembro que eu fiquei uma boa parte do trajeto atrás daquele caminhão, os faróis não iluminavam direito, então não adiantava eu querer sair, mas o caminhão pegou uma rota diferente. E aí, novamente, eu voltei a ficar sem nenhuma referência. É horrível. A sensação de que qualquer coisa pode dar errado a qualquer momento toma conta do coração da gente. Referências fazem parte. A gente busca referências para tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, o tempo todo a gente busca uma ou outra referência. Mas e quando essa referência é tirada? E quando aquela pessoa, aquela coisa ou aquilo no qual nós tanto depositamos a confiança e a esperança de que irá direcionar o nosso coração é tirado de nós? Onde fica a esperança quando talvez o nosso ponto de apoio, de uma vez por todas, é arrancado? Nós estamos falando de um momento em que o rei Uzias havia morrido. E só para os irmãos entenderem, Uzias fez uma reforma em Israel fantástica.
A vida econômica de Israel ia bem. Tudo que Israel planejava acontecia e dava certo. Mas Uzias, por algum motivo, havia afastado seu coração do Senhor e vai recair sobre ele uma maldição daqui a pouco, que vai tirá-lo de cena. Mas imagine você em uma nação onde tudo começa a dar certo. Vamos pensar aqui no nosso país, no Brasil. Imagine que amanhã as coisas se resolvam. Dólar a 1,20. Imagine você conseguindo abastecer aí, colocando a gasolina a 70 centavos o litro. Imagine um paraíso, tudo muito barato. Imagine você com poder de compra altíssimo. E de repente, isso tudo vai por água abaixo. E aí daqui a pouco as coisas começam a desandar e a gente tem um caos estabelecido. É mais ou menos o que acontece aqui. E agora imagine que Israel parece então não ter uma referência nova e o desespero começa a tomar conta. Imagine uma situação, e me permitam exemplificar, como a nossa, em que há pouco tempo e ainda com os corações feridos, perdemos uma grande referência, um grande pastor. E como o coração não fica aflito? E o que fazer nessas horas? Quais passos dar? Qual referência teremos agora? Para onde direcionar o nosso coração? E é isso que vai acontecer com Isaías. No momento em que ele está sem referência, algo impressionante acontece com ele. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, quando de alguma maneira a referência é tirada, é entender que na verdade, nós nunca ficamos sem ela. A referência nunca nos faltou. E é exatamente isso que Isaías tem para nos dizer. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que nesses momentos nós precisamos aprender a contemplar a glória do Senhor. É interessante como o texto começa deixando claro que foi no ano da morte do rei Uzias. Poderia não começar dessa forma, mas a situação é caótica, a situação é desesperançosa, não há o que fazer, é no ano da morte do rei Uzias. Mas Isaías se pega tendo uma visão, e ele olha para um trono alto e sublime, maior do que qualquer trono, mais sublime do que qualquer outra referência, muito maior do que qualquer outro posto que qualquer homem pode ocupar. Mas o que impressiona Isaías não é o trono, é quem está nele assentado. Por isso ele não gasta tempo descrevendo o trono, mas a glória daquele que se assenta. E é por isso que ele fala, eu vi o Senhor, e as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, serafins estavam sobre ele, e eles não contemplavam o rosto do Senhor, eles tinham duas asas e eles cobriam o rosto. Sabe, Deus é tão glorioso que esses serafins não podem contemplá-los, eles não podem pisar onde o trono está, por isso com outras duas asas eles cobrem os pés. E quando Isaías olha, o que ele percebe é que o trono do universo não está desocupado. Pelo contrário, o reinado do universo está sob o controle do grande rei. E ele nunca perdeu o controle. Ele nunca deixou de governar, ele nunca deixou de direcionar a história. Ainda que essa história aconteça no momento em que o rei Uzias morre. Deus ter o controle sobre todas as coisas não significa só quando elas vão bem. Deus governar soberanamente sobre tudo que existe não significa que temos que ver todas as coisas prosperando ao nosso redor. Não! Um dos sinais do governo de Deus, inclusive, é a tragédia. São os grandes problemas que vivemos, porque muitas vezes precisamos disso para olhar de novo para Ele. Já percebeu como a coisa mais difícil que tem é depositarmos o coração em Deus quando estamos alegres? Quando nós estamos fragilizados, é fácil. Nos momentos de dor, a gente ora com fervor, a gente chora, a gente despedaça o coração diante de Deus, mas quando tudo está bem demais, a gente faz as nossas orações básicas de 5 minutos, né? Que já estão ali quase que decoradas. Nos melhores momentos, às vezes é difícil voltar para Ele. Por isso, no seu governo soberano, tem hora que as coisas têm que começar a dar errado. Lembra de Pedro? Desce do barco e vai caminhando em direção a Jesus. E ele não está nem aí para as tempestades, até que ele olha e começa a afundar. E eu tenho a impressão que Pedro tem que começar a afundar para que ele dê o grande grito daquele momento, que é salva-me, Senhor. Que é olhar para Cristo novamente e entender que a salvação estava diante dele, e em momento algum ele deveria ter tirado os olhos de lá. Esses anjos clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E olha, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Pense nas estruturas se abalando. Pense você contemplando um trono tão glorioso que tudo aquilo que existe de fixo e de bem estruturado começa a se balançar. E talvez a impressão é que o lugar onde Isaías estava iria ceder. E por que os anjos estão dizendo Santo, Santo, Santo?
Algumas pessoas vão dizer que é uma referência à Trindade, mas não necessariamente. A língua hebraica não tem superlativos, como no português. Então você pode falar que Deus é santíssimo. E isso já fica evidente que é algo superior a algo que é santo. No hebraico não tem. Então usa-se repetições. Por isso em alguns momentos Jesus falava assim, em verdade vos digo. Para trazer uma ênfase, para dar uma prioridade, para mostrar que aquilo era algo central. Santo, santo, santo. Se Ele é santo, meus irmãos, não há erro. Se Ele é santo, então não existe imprevisto. Se Ele é santo, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, ainda que seja o ano da morte do rei Uzias, ainda que seja o momento que Israel olhe à sua volta e pense, e agora? O que será de nós? E a casa se enche de fumaça. Não há um lugar que essa glória de Deus não chegue. Não há um ambiente que não seja tomado pela glória de Deus. Não existe um lugar em que o mundo não possa olhar e contemplar de alguma maneira o Criador. Os homens negam isso. Como Romanos vai nos dizer, eles olham para a criatura e eles vão adorá-la no lugar do Criador, mas os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o tempo todo, toda a criação fala a respeito desse Criador, mas tem hora que nós queremos olhar para dentro de nós mesmos e procurar a solução em nós, e achar que a resposta para os grandes dilemas da nossa vida, que para a nossa falta de referência, tem a ver com a autorreferência. Não tem, nunca teve. O homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força é maldito. A nossa referência sempre foi um Deus glorioso. Sempre foi um Deus que rege a história, que sustém todas as coisas. E aí é interessante que quando Isaías contempla essa glória, a reação dele não é de rodopiar, não é de sair pulando, cantarolando. Ele tem medo. E é claro que ele tem medo. Imagine você, dando de cara com um leão raivoso, que está há 2 semanas sem comer. E esse leão olha para você e você começa a perceber que ele já mostra os dentes. E ele vai para cima de você com toda a força que ele tem. Você não vai ter medo? É óbvio que vai. Deus é muito pior do que um leão. E Ele é um Deus irado contra o pecado, deixa eu te lembrar disso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. O grande problema é que o nosso pecado, as nossas ofensas contra Deus, o provocaram de uma maneira tal que nos tornou inimigos. E nós não estamos falando aqui de um inimigo à nossa altura, mas de um inimigo que é infinitamente mais poderoso, cuja a sua glória toma todos os lugares. E imagine que Isaías reconhece o seu pecado e ele sabe que ele não é digno de se chegar diante desse Deus. Ele sabe que não há nele bondade, não há dignidade, não há nada que possa fazer com que ele diga assim, olha Senhor, onde eu estou. Não, imagine Isaías com medo, trêmulo, suando e olhando e falando assim, eu vou morrer. Não vai sobrar nada. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Santíssimo Deus dos Exércitos. O que vai sobrar de mim? Contemplar a glória de Deus tem muito a falar sobre o nosso pecado. Sabe por que tem horas que nós nos julgamos como bons demais? Porque nós olhamos muito para nós e pouco para Cristo. Quanto mais a gente olhar para Cristo, mais a gente vai ver o miserável que a gente é. Sabe, o miserável que eu sou. Nós vivemos tendo comparações. Já percebeu? Perto e longe é muito relativo. Você pode falar que daqui a Alpercata, por exemplo, é perto. Se você vai de carro, vai a pé. Já vai ficar um pouquinho mais longe. Então é tudo uma questão de comparação. Tem horas que a gente se compara com a gente mesmo. E aí você fala assim, ah não, ontem eu estava caindo nesse erro aqui, hoje eu já não estou. Olha como é que agora eu sou bom. O problema é quando esse ponto de comparação aponta para cima. E aí nós olhamos para Cristo. E olhamos de volta para a gente. Aí esquece. Aí não sobra bondade. Porque até as nossas boas obras são como trapo de imundície. Mas a grande beleza é que esse Deus glorioso, que vinha de maneira raivosa para nos destruir, redirecionou essa ira para o seu Filho. Para o próprio Cristo. E é por isso que dentro dessas visões de Isaías, ele vê um dos serafins que pega uma brasa com uma tenaz, uma ferramenta para poder pegar a brasa, e toca a boca de Isaías. Em alguns lugares na Escritura, o fogo tem um caráter purificador. É claro que em alguns lugares ele tem um caráter condenador, em alguns de purificar.
o ouro é purificado através do fogo, enfim, usa-se o fogo para poder purificar muitas coisas. A ideia aqui é essa. É Deus indo até Isaías e falando assim: eu sei que você é um pecador, eu sei que você merece a morte, mas eu estou purificando você. O que é essa brasa? É o que nós anunciamos ao participar dessa mesa. É a obra que Cristo fez. Ali a purificação aconteceu. Ali pecadores miseráveis como nós receberam uma nova vida, uma nova identidade em Cristo, de forma que Deus, ao nos olhar, Ele não vê mais um mentiroso, Ele não vê mais um idólatra, Ele não vê mais um corrupto. Ele olha para nós e Ele vê justificado em Cristo. É isso que acontece com Isaías. Contemplar a glória de Deus revela a nossa pecaminosidade, mas revela por outro lado a misericórdia de Deus, que é sem fim, que se renova a cada manhã. E é por isso que nós damos conta de conseguir. Porque a referência, o padrão dessa referência é muito alto. E é claro que é. Nós estamos falando de um Deus santíssimo, mas é um Deus que decidiu nos santificar em Cristo. Então eu repito, diante de um momento em que aparentemente as coisas perdem um pouco o rumo, nós temos que contemplar a glória do Criador. O trono do universo não está vazio. Ainda que o caos se estabeleça, ainda que as ondas sejam grandiosas, quem governa a igreja é o Senhor Jesus. Quem governa a nossa vida é esse Rei eterno. E ao contemplar essa glória, a gente precisa entender que a vida segue, o trabalho continua. Por isso que ao contemplar a glória, nós precisamos nos dispor. Deus usa os seus profetas para trazer várias mensagens. E por vezes Ele já trouxe muitas mensagens de arrependimento ao povo. Diversas vezes o Senhor traz algo dizendo para o povo redirecionar o coração. Mas em alguns momentos, Deus usa os seus servos para trazer uma mensagem de juízo. E é o que vai acontecer com Isaías. Depois disso, versículo 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não imagino Isaías aqui numa felicidade, sabe? Falando assim: está precisando de alguém, Senhor? Estou aqui, sou seu servo, pode me enviar que eu vou ir, o que precisar. Não, eu imagino ele ainda com medo. Mesmo tendo visto esse anjo com a brasa o purificando, eu imagino ele ainda com medo. Talvez olhando para o lado e falando assim: é uma pergunta retórica, né, Senhor? Só tem eu aqui, me envia. Deixa eu te dizer uma coisa, dá medo, posso revelar uma coisa para vocês? Isso aqui que eu estou fazendo agora, me dá medo. Nunca é fácil subir a um púlpito, o coração sempre fica angustiado, é claro que dá medo, é uma mensagem poderosa, é um pecador falando a pecadores, como é que não vai dar medo? Mas Deus usa os medrosos, porque a mensagem não fala de medrosos, mas fala do grande poder que Ele tem, de restaurar e mudar todas as coisas. E tem horas que a gente tem medo de falar do Evangelho para pessoas próximas, às vezes dentro de casa, às vezes num ciclo de amizade, a gente tem medo. Deixa eu dizer uma coisa, vai com medo, não deixa o medo travar você de anunciar a glória do Redentor para o mundo que te cerca. É com medo que a gente precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, me envia. E o chamado de Deus é pessoal. Ainda que haja um caráter coletivo, nosso como igreja, é pessoal, é para mim, é para você. O que é que Deus quer fazer através da sua vida? Será que já chegou ao ponto de você falar: Senhor, eu estou aqui, me envia? E às vezes a gente tem a impressão de que me envia tem a ver com mandar para uma outra nação, ou para um outro lugar, ou com um ministério mesmo, né, de maneira formal. Quem disse? Às vezes o envia-me, eu repito, pode ser te enviar para dentro da sua própria casa, que é o local onde você tem tentado fugir e não permanecer. Talvez ali é o seu campo missionário, talvez é no seu trabalho, onde as pessoas à sua volta vivem em promiscuidade, vivem de maneira completamente odiosa aos olhos de Deus, e você não fala da mensagem da cruz, algo que pode transformar. E olha que interessante, o que Deus fala com ele: Isaías, ok, então você vai dizer a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Olha o que Deus está falando com Isaías: a mensagem não vai ser aceita.
Você está indo pregar, mas não acredite, Isaías, que você vai pregar e vai arrastar uma multidão. Não ache que ao falar do Evangelho, todos vão amar você e vão querer te seguir. Eles vão te odiar, eles vão fechar os olhos, eles não querem perceber, a sua mensagem não vai ser bem-vinda. E consequentemente, talvez você também não. E aí, a pergunta de Isaías é: até quando? E Deus vai falar: até que eu execute o meu juízo. Até que haja desolação em todo lugar. Meus irmãos, nós não somos chamados a pregar uma mensagem que vai ser boa aos ouvidos. Pelo contrário, o Senhor já nos alertou disso. Ele falou: olha, vai chegar um tempo em que a sã doutrina não vai ser suportada. Os homens vão procurar pessoas que falem aquilo que agrada aos ouvidos, segundo aquilo que eles querem, porque a sã doutrina vai causar coceira nos ouvidos, vai ser insuportável. Infelizmente, em muitos lugares o Evangelho é negociado, porque ele nos trata como uma vítima, como alvos de um desespero de Deus. Ele está desesperado por atenção, então ele implora para que nós o aceitemos, como se ele em algum momento precisasse de nós para alguma coisa. Ele é completo nele mesmo. Se existe alguém que precisa desesperadamente nessa história, somos nós. E a mensagem do Evangelho, ela é confrontadora. Ela é para falar de pecados. Ela é para apontar os erros. Entendam uma coisa: a mensagem do Evangelho só pode ser confrontadora porque ela procede do próprio Deus. A autoridade de uma mensagem não está no mensageiro, e nunca esteve. Se estivesse, se dependesse disso, meus irmãos, vocês nunca me veriam pregando, sabe? Se dependesse de não ser pecador para transmitir o Evangelho, ninguém poderia pregar, mas é porque a mensagem é dele, e porque procede dele, então ela confronta pecados, principalmente quem fala. Eu costumo brincar que toda vez que eu prego, eu apanho 2 vezes, uma vez em casa, quando eu preparo o sermão, e outra vez quando eu exponho, e é isso. A mensagem do Evangelho precisa nos confrontar, e confrontar uma sociedade mal, e dizer que não há salvação sem Cristo, e dizer que não há redenção fora de Jesus, e eles podem não nos ouvir. E você já escutou aquela expressão que nós temos que ganhar alma para Jesus? Não, pastor, a gente precisa ganhar almas para Jesus. Eu tinha um medo disso quando era mais novo, que eu falava assim: gente, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus até hoje, como é que eu vou explicar isso para ele? A gente tem esse medo, não, eu tenho que converter fulano, vamos saquear o inferno e encher o céu. Deixa eu só te dizer uma coisa: nós somos semeadores. A parábola é do semeador. A parábola não é de alguém que colhe os frutos. O fruto é do Espírito. Quem frutifica é o Espírito. Nós pregamos, a conversão já não pertence a nós. Nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Apenas Ele consegue, apenas Cristo consegue. E é aí que vem a grande beleza do Evangelho. Porque eu posso pregar na certeza de os corações que Deus quer, Ele vai quebrar. Mas os que Ele não quer, como o de Faraó, Ele vai endurecer. Por isso a mensagem não volta vazia. Ela vai para quebrantar quem precisa quebrantar, para mudar o coração que precisa ser mudado, mas ela vai para endurecer aqueles que precisam endurecer. Então, meu irmão, minha irmã, se você está anunciando o Evangelho e aparentemente você não vê mudanças, não se preocupe, continue pregando, continue dedicando a sua vida a falar do Evangelho, a anunciar essa mensagem para o mundo. Esse é o nosso papel. Porque o versículo 13 também termina dizendo, olha, a parte B do versículo: como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A imagem aqui é de um toco mesmo, de uma árvore que foi cortada, mas que desse toco brota um renovo, já viu? E ali uma nova árvore começa a nascer. Existe uma misericórdia, existe uma graça, existe um remanescente. Então, não são todos que terão os corações endurecidos. Alguns ouvirão e se converterão. Quem? Não compete a nós saber. O que importa saber é que os eleitos de Deus estão aí fora. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregar, se ninguém se dispõe a ir? Para encerrar, meus irmãos, eu sei que todos nós esperávamos um 2021 muito melhor do que um 2020. E para ser sincero, a gente está na metade do ano. E talvez essa metade já tenha feito o nosso coração doer muito mais do que o ano passado inteiro. Mas a referência não nos foi tirada. Olhe para a glória. Olhe para o trono do universo. Olhe para aquele trono que está ocupado
Contemple a majestade desse rei e entenda que ele permanece governando tudo. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que as coisas não fugiram do controle. Que não é verdade que estamos soltos, largados ao léu, caminhando em um deserto sem direção. Não, nós temos um guia, um direcionamento. O caminho é árduo, mas a chegada final é certeira. Os dias são difíceis, mas a morada eterna é real. E isso deve encher o nosso coração. Mas enquanto esse dia não chega, saia desse banco, se disponha a ir. Se disponha a pôr o coração, a servir o rei, a olhar para ele e dizer: Senhor, eu sou pecador, e eu tenho medo, eu temo isso, mas usa-me, me envie. Entenda que Deus não precisa de nós sermos usados por Ele, a manifestação da graça dEle conosco, porque se Ele quiser, meu irmão, Ele usa uma mula, assim como Ele usou a de Balaão. Então entenda uma coisa, anunciar essa mensagem é resultado da graça, graça que te encontrou, que te salvou, graça que nos concede a paz que excede todo entendimento, que nos guarda o coração e a mente de toda ansiedade. Se disponha aí, saia da zona de conforto, anuncie o Evangelho. Não imagine que para isso você precisa de grandes planos, de grandes sonhos. Deus já te deu um campo missionário, você só precisa entender onde Ele é.